Bom, vamos lá, galera, conforme eu conversei com vocês no vídeo de abertura, dando sequência à nossa apostila Aprender Sempre. Agora nós vamos estar focados nas aulas de 1 a 8 da apostila, né? Das páginas 77 a 91, para que vocês possam acompanhar. Aqui eu vou estar desenvolvendo as explicações dos conteúdos, para que vocês possam realizar os exercícios. O que já foi feito, confere, completa a apostila. Tendo dúvidas, sempre chamem no meu privado, para que a gente possa aí interagir e que não fique nenhuma dúvida. Assim que a gente entrar com a videochamada, a gente vai estar discutindo esses conteúdos para poder evoluir e seguir em frente. Bom, equação do primeiro grau. O que seria aí equação do primeiro grau? Como é nono ano, vocês já viram, já tem noção, só para relembrar. A equação é toda sentença aberta, né? Ó. Toda sentença aberta que indica uma igualdade. Lembra da balança? Então, equação tem sinal de igual, só para a gente lembrar. Apresenta uma letra, né? Com o valor desconhecido. Que chamamos como que eu chamo a letra? Incógnita. Ah, para sempre tem que ser a letra X? Não. Usamos geralmente a letra X, mas ela não é obrigatória. Então, dependendo do exercício, pode ser que troque a letra, né? Então, nós vamos pensar sempre em equilíbrio, né? Vamos pôr aqui, equilíbrio. Balança. É o sinônimo de igualdade, né? Então, igualdade, equilíbrio, balança, para a gente poder aí ter uma noção. Um exemplo disso. Exemplo. Nós temos aí. Vou pegar um exemplo. 4x mais 5 igual 3x mais 15. A igualdade é o que manda na minha equação. Lembra lá do sinal de igual? Tudo o que eu tenho antes do sinal de igual chama-se primeiro membro da equação. Tudo depois do sinal de igual, segundo membro da equação. Então, aqui, ó, vou escrever isso. Depois a gente coloca de novo. Primeiro membro. Mas aí vocês já viram lá no sétimo ano. Segundo membro. Temos os termos da equação. Primeiro termo, segundo termo do primeiro membro. Primeiro termo, segundo termo do segundo membro. Sinal de igual separa os membros. Bom, nós aprendemos por equilíbrio a minha equação. Mas a maneira mais prática para a gente estar resolvendo, nono ano já pode ir direto para a resolução, toda vez eu preciso manter as letras no primeiro membro e sempre os números inteiros no segundo membro. Ah, mas o 4x está certo, legal, ele vai continuar onde ele está. Quem não está do lado certo e precisa ser trocado? O 3x, ele precisa vir para o primeiro membro. A mesma coisa desse 5, ele está no lugar errado, ele tem que ir para o segundo membro. Então, como que eu faço para colocar o meu 3x desse lado e meu 5 para o outro, sem alterar o meu exercício? Mantendo sempre o quê? O meu equilíbrio na minha equação. Fácil. Quem está do lado certo, eu apenas copio. Copiei, 4x está certo. Quem precisa mudar de lado, vai para o lado certo trocando de sinal. Quando não tem sinal na frente do número, é porque ele é positivo. Se ele está trocando de lado, ele está indo negativo. Bom,
3x saiu de lá, então não aparece mais. O 15 está do lado certo, eu copio. Mas eu tenho aquele 5 que tem que trocar de lado. Ele é positivo, ele vem com o sinal trocado, sempre ele vem negativo. Ah, Pro, mas sempre assim? Sempre. Primeiro membro quem tem letra, segundo membro quem tem número. Coloquei em equilíbrio, agora eu posso trabalhar com termos semelhantes. O que é isso? Eu posso juntar pensando em continha aqui, ó. Eu tenho 4x, só que eu vou gastar 3x. Então, eu vou ficar apenas com x. Ah, mas não precisa pôr 1? Não precisa. 1x e x é a mesma coisa. Sinal de igual. Então, x vai ser igual a quanto? 15 menos 5. Então, o x é igual a 10. Achei o valor da minha incógnita. Como que eu escrevo o conjunto solução? É só colocar o S de solução, abro chaves e coloco o resultado encontrado. Então, o meu conjunto solução para essa equação é o número 10. É o que torna verdadeira a minha equação. Dúvida, pessoal? Acredito que não, mas nós vamos trabalhar bastante na apostila com exercícios assim. Então, é somente para poder lembrar o que eu faço, como eu começo, e daí vocês seguirem. Eu não vou alongar muito, porque senão os vídeos ficam muito extensos, tá? Então, da explicação de equação, nós já vamos para a resolução de sistemas de equação. Nós temos na apostila apenas 2 métodos. Eu vou explicar 3 métodos para vocês, tudo bem? Porque às vezes fica mais fácil por um, por outro. Ah, mas qual que eu uso? Se no enunciado não estiver dizendo, eu escolho, tá? Então, se no enunciado não falou nada, eu vou escolher o meu método. Então, vamos aí para a próxima parte da aula. Sistema de equação do primeiro grau. De equações do primeiro grau. Vamos começar pelo método da adição, que é o mais simples, dependendo de como está o sistema, tá? Método adição. Adição já fala que é uma soma, né? Eu já sei que eu vou trabalhar com soma para resolver esse sistema. Sistema é aquele exercício que aparece chaves e duas expressões e duas equaçãozinhas aí para a gente desenvolver. Vou pegar um exemplo, eu não sei se foi o da apostila que eu peguei, mas A mais 3B igual a 7. Menos A menos 2B igual a menos 6. Bom, eu preciso fazer o quê? Uma soma. Mas eu não posso trabalhar com duas incógnitas. Eu tenho que sumir com uma das letras para iniciar o meu exercício. Nesse caso, nós já temos um sistema pronto. O que é um sistema pronto? Onde eu consigo cancelar uma das letras. Ah, mas como eu sei? Bom, vamos pensar em dívida. Se eu tenho A e gasto A, eu não fico com nenhum A, ele vai embora. Então, A menos A vai dar 0. Então, eu posso falar tchau para ele, porque ele vai embora. E é o que eu sempre busco quando eu vou começar a resolver um sistema. É sumir com uma letra para trabalhar com o que sobrou. Esse está pronto? Beleza. Então, é só somar o que ficou. Então, como que eu somo isso? Pense em dívida. Eu tenho 3B, só que eu vou gastar 2B. Então, eu vou ficar apenas com B, ou 1B, que é a mesma coisa. Então, B, eu vou trabalhar com B, e número, eu vou trabalhar com número. O sistema tem que estar sempre nessa ordem. A letra na ordem do alfabeto, né? A, B, e a parte numérica para o outro lado. Ah, Pro, mas se não estiver assim? Mesma coisa do início da equação. Eu organizo o meu sistema para iniciar a resolução. 7, eu tiro 6, fiquei apenas com 1. Então, o meu B, eu já sei o resultado. Meu B vale 1. E o A? Eu preciso descobrir o valor dos dois. Bom, para eu descobrir o valor do A, eu volto em uma das duas equações, não importa a ordem, o resultado vai dar certo para as duas. Só que eu sempre falo o seguinte, volta na que você não precisa saber o valor do A.
já volta naquela que o A é positivo. Por quê? Você já vai chegar no resultado dele direto. Não, você ia achar um A negativo, teria que multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. Bom, no lugar do B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o valor que eu já sei quanto ele vale. Quando tem letra e número junto, é uma multiplicação. Então, eu tenho A mais 3 vezes o valor do B. Nesse caso, como é 1, não vai alterar, né? Elemento neutro da multiplicação. A mais 3 vezes 1, 3, igual a 7. O meu A, lembra? O número está do lado errado, ele muda de lado. Então, o meu A vai ser igual. 7 está certo, copia. O meu 3 mudou de lado, muda de sinal. Então, o meu A vai ser 7 tira 3, fica igual a 4. Achei o valor do A. Conjunto solução será sempre na ordem do alfabeto. O A vem primeiro, o B vem depois. Então, abre chaves, abre parênteses, porque é um parzinho, né? 4 e 1. Fecha e chegou no valor do seu sistema. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou fazer mais um aí pra gente entender bem, porque a adição a gente acaba usando bastante. Bom, voltando aí, mais um exemplo. Nós vamos estar desenvolvendo pelo método da adição, né? Porque a gente acaba resolvendo bastante exercício por ele. Então, vamos pegar aí, mais um sisteminha. 3x menos 2y igual a 10. 5x mais 2y igual a 22. Esse sistema também está pronto, já dá para cancelar. Dá, porque eu estou devendo 2y, eu vou pagar 2y. Tchau pro y. Eu já consigo trabalhar com o meu sistema somando direto. Mas legal, mas tá fácil, porque já tá vindo o sistema pronto. E quando isso não acontece? Bom, quando isso não acontece, vamos dar um exemplo. Se aqui fosse mais, tá? Mais 2y. Se eu somasse, daria 4y, não daria para cancelar. Mas o que eu faço quando eu tenho 2y, no caso, e 2y aqui? Só que eu preciso fazer um sinal ficar diferente do outro. É só multiplicar a equação inteira por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? Onde é mais, eu coloco menos. Onde é menos, eu coloco mais. Então, se aqui fosse mais, eu multiplicaria a linha toda por menos 1 e ficaria menos. Aí daria para eu fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora. Então, 3x mais 5x é igual a 8x. Aqui zerou, né? Igual. Tenho 10, ganhei 22, eu tenho 32. X é igual 32. E o 8? O 8 não está multiplicando? Porque número e letra é multiplicação. Então, ele vai para o outro lado, lembra? Passou de lado, ou muda de sinal, ou muda de operação. Desse lado, ele é uma multiplicação. Quem é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então, eu divido por 8. Mas por que virou fração? Porque fração é uma divisão. Então, quando eu trabalho com uma equação, eu não vou colocar dividido por 8 aqui. Eu coloco traço de fração e mando ele dividindo para o outro lado. Então, sempre nós vamos estar trabalhando dessa maneira. X vai ser igual 32 dividido por 8. 32 na tabuada do 8 é igual a 4. Achei o valor de uma letra. Para achar outra letra, eu volto em uma das duas e substituo. Tanto faz. Então, eu vou substituir aqui, ó, 5x mais 2y igual a 22. É escolha, poderia pegar em cima também, tá? 5x mais 2... Opa, x eu já posso colocar, né? O x eu já sei. Então, meu x vale 4. Então, aqui vezes 4. Eu vou trocar aqui, tá? 2y igual a 22. 5 vezes 4 é igual a 20, mais 2y igual a 22. 20 tá do lado errado, ele tem que trocar de lado. Então,
22, tá do lado certo, menos 20, que vai trocar de lado. Então, 2y é igual a 22, tira 20, fica 2. Mesma coisa, número multiplicando letra, letra e número é multiplicação. Trocou de lado, vira uma divisão. Então, o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Solução do meu sistema, por ordem alfabética, é o x, depois o y. Achei o valor, beleza? Bom, o que eu faço agora? Agora eu vou aprender um outro método. Qual seria esse outro método? O da apostila, ele ensinou o método da substituição. Ele é muito utilizado, até mais do que esse, dependendo do sistema que você está trabalhando. Então, agora eu vou trabalhar com o método da substituição. Bom, método da substituição. Tenho lá um sistema. 5x mais y igual a menos 1. 3x mais 4y é igual a 13. Ah, Pro, mas e aí? O que eu faço? Aqui não daria para fazer adição, porque... Ah, se eu for fazer adição aqui, não dá para cancelar ninguém. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 3, os dois são positivos. Aqui eu tenho y, mas aqui eu tenho 4y, e os dois são positivos. Então, só para dar uma dica do que eu falei aquela hora, tá? Se eu fosse usar o método da adição, o que eu faria para resolver esse meu sistema aqui? Para fazer a adição, eu faria o seguinte: eu não tenho que ter um positivo e um negativo com o mesmo valor numérico. Então, ficaria mais fácil eu trabalhar aqui, ó. Porque se eu multiplicar por 4 essa minha linha, eu passo a ter 4y. Só que eu preciso que ele fique negativo. Então, eu multiplicaria essa linha inteira por menos 4y. Eu vou pôr aqui do lado só para exemplificar, tá? Então, ficaria como? Eu não vou multiplicar por 4, menos 4, então ficaria menos 4 vezes 5x, daria menos 20x. Menos 4 vezes mais y, daria menos y. Menos 4 que multiplica menos 1. Na multiplicação, sinais iguais, fica positivo, sinais diferentes, fica negativo. Então, eu tenho menos 4 que multiplica menos 1, fica mais 4. Eu não preciso escrever o mais 4. E aí, a parte de baixo eu copio igual, tá? Copio igual e resolvo igual a gente viu ali. Daria para cancelar aqui. Eu esqueci do 4, né? Falei que eu não coloquei o 4. Cancelo aqui e somo o meu sistema. Só vou começar essa parte, mas eu vou explicar outro método. Estou devendo 20, vou gastar 3, vou ficar devendo 17x. Tenho 4, ganhei 13, eu tenho 17. Não posso ter letra negativa. Multiplica a linha toda por menos 1. O que é multiplicar por menos 1? É só inverter o sinal de todo mundo. Então, fica 17x igual a menos 17. X é igual a menos 17 dividido por 17. O número dividido por ele mesmo, menos 1. Eu achei o valor do meu x. Para achar o meu y, eu venho na minha original e volto em uma das duas. Claro, eu voltaria na primeira porque y já está sozinho, né? Fica mais fácil. Não vou terminar, vou deixar para vocês continuarem para achar o valor, porque eu quero explicar agora o método da substituição. É só para mostrar que o mesmo sistema eu posso escolher o método. Então, eu arrumei para vocês entenderem como que arruma um sistema para iniciar pelo método da adição. Então, esse daqui é a adição. Arrumei o sistema e somei o meu sistema. Mas não é o meu objetivo nesse, eu quero substituir. Então, para substituir, eu preciso escolher uma das minhas equações para isolar uma letra. Claro, eu vou isolar a letra que está sozinha, é muito mais fácil, porque senão vai virar uma fração. O meu y é a única letra que aparece sozinha no meu sistema. Então, eu vou isolar o meu y. Como que eu isolo o y? É escrever ele sozinho antes do sinal de igual. Então, y vai ser igual
O que eu tenho aqui? Menos 1 já está do lado certo, vai copiar com o mesmo sinal. Quem que vai ter que trocar de lado para poder deixar só o x sozinho ali? Quem vai trocar de lado é o 5x. Se ele troca de lado, ele troca de sinal. Então, isso é isolar a letra. Eu isolei. Ah, mas eu escolho? Sim, a escolha é sua. Sempre que eu tenho um sistema onde eu tenho uma letra sozinha, isola ela. E detalhe, se fosse um y negativo, eu posso colocar ele positivo trocando o sinal dos demais, que é multiplicar por menos 1 daqui, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, mas isola a letra sozinho. E agora, como que eu continuo? O nome não manda você fazer o quê? Substituir. Mas eu vou substituir esse y aonde? Eu tenho que sempre fazer o quê? Para continuar, o primeiro passo é isolar. Primeiro passo. Segundo passo, voltar. Eu estou anotando, porque na hora de fazer sozinho é mais fácil. É como se fosse uma receitinha, né? Voltar na outra equação. Eu não posso voltar na mesma. Na outra equação e substituir a letra isolada. Mais fácil para lembrar, né? Bom, legal. Eu já entendi que eu isolei esse porque é o mais fácil. Aí eu vou ter que fazer o que agora? Voltar na outra equação e substituir a letra isolada. Então, o meu y daqui, ó, ele não vai colocar a letra mais. Eu vou colocar o valor que ele vale. Quanto ele vale? Eu tô dizendo que o meu y vai valer menos 1 menos 5x. Que aí eu consigo trabalhar, né? Então, eu tenho 3x mais 4 vezes o meu valor do y. Quem que é o y? Menos 1 menos 5x. Legal. Tenho aí uma distributiva para trabalhar. Continuando a cópia da minha equação. Igual a 13. Agora eu venho com a resolução. Como que eu resolvo isso? 3x, eu tenho que pensar aqui, ó. Eu tenho 4 vezes menos 1, então eu tenho menos 4. Tenho 4 vezes menos 5x. Vou fazer a multiplicação dos sinais, mais e menos dá menos, sinais diferentes, né? 4 vezes 5, 20, e a letra vem junto. Igual a 13. Preciso organizar a minha bagunça. O que é organizar a bagunça? Letra primeiro membro, número no segundo membro, para dar continuidade à minha equação. Ó, eu posso juntar, eu tenho 3x, só que eu gastei 20x. Estou devendo 17x. Juntei aqui, né? O 13 está certo, copiei. Só que esse menos 4, ele tem que trocar de lado. Se ele troca de lado, ele era menos, ele vai como mais. Então, agora eu tenho, estou devendo 17x, copia, igual a 13. Ganhei 4, eu tenho 17. Mesma coisa da outra, ó. O resultado não tem como ser diferente. Multiplicar por menos 1, porque eu não posso ter letra negativa. 17x é igual a menos 17. X é igual a menos 17, que divide por 17. X é igual a menos e mais dá menos, na divisão também. Menos 17 dividido por 17, 1. Mesmo valor que eu encontrei aqui. Ah, Pro, mas olha como é muito mais fácil ali. Legal. Mas tem hora que eu já botei o x isolado, você só volta e substitui. Então, nós vamos aprender todos os métodos e vamos treiná-los. Porque quando eu me deparo com um exercício, eu vejo qual é o método mais rápido e eficiente para aquele momento. Bom, voltando aí, para continuar, nós temos o que agora? Voltar na isolada para substituir, então vou voltar na isolada, substituir o valor do x que eu tenho. Eu já sei. Então, quem que é minha isolada? Aqui em cima, ó. Y igual menos 1 menos 5x. Então, o meu y é igual menos 1 menos 5 vezes o valor do x. Detalhe, o x é menos 1, então eu tenho que colocar dentro de
parênteses, porque eu não posso deixar multiplicação e sinal de menos junto. Y é igual menos 1, menos e menos na multiplicação vira mais. 5 vezes 1, 5. Y é igual menos 1, paguei 5, eu tenho 4. Então, eu tenho conjunto de solução aqui, ordem alfabética, o valor de x é menos 1 e o valor de y, 4. Finalizei esse outro lado também, né? Pelo método da adição. Peguei o valor que eu tinha aqui, isolei o valor que eu encontrei para poder achar. Percebe-se que é o mesmo valor. Tem que ser o mesmo valor. Se não foi o mesmo valor, tem algo errado. Então, eu escolho o método, mas o resultado vai ter que ser sempre o mesmo. Senão, tem algum erro de resolução. Então, método de adição e método de substituição, ok. Vamos agora, então, para o nosso método da comparação. Bom, comparar. Deixa eu pegar mais uma folha. Bom, método da comparação. O que eu tenho que fazer? Deixa eu só separar a folha aqui. Lembrando, essa aqui já tem coisa nela. Comparar equações. Então, vamos ver como que fica esse método. O método da comparação. Método da comparação. Eu preciso comparar as minhas equações. Então, eu tenho o meu sistema, n mais m igual a 59. E tenho n menos m igual a 23. Ah, Pro, mas aqui já dá para fazer por adição, é só cortar o m, de somar o sistema. Legal, tá mesmo? Mas eu vou aprender um método novo que é a comparação. Esse não tem na apostilinha, então aí prestando atenção. Então, para comparar, eu tenho que escolher uma letra e tem que valer a mesma letra para as duas equações e isolar. Então, que letra que eu vou isolar? M ou N? Vou escolher o M, o N, porque o N ele é positivo nas duas. Então, isolar a letra e escrever ela sozinha antes do sinal de igual. Então, eu vou falar que N é igual. 59 está do lado certo, copia. Quem vai trocar de lado é o M. Então, se ele troca de lado, ele troca de sinal. Se eu isolei N ali, aqui tem que ser o mesmo. Letra N. Vou montar. 23 está do lado certo, vou trocar M de lado, ele troca de sinal. O nome comparação me dá a noção de sinal de igual. Vou falar que uma coisa é igual a outra. Então, eu vou falar que N é igual a N. Então, eu posso falar que 59 menos M é igual a 23 mais M. É o que eu vou fazer. Então, 59 menos M igual a 23 mais M. Arrumo a bagunça e resolvo a minha equação. Menos M, vai mudar de lado, muda de sinal, então vem como menos M, igual, 23 está do lado certo, quem troca de lado é o 59, também vai trocar de sinal. Estou devendo M, gastei M, estou devendo 2M. Tenho 23, só que eu vou gastar 59, eu vou ficar devendo 36. Não posso ter letra negativa. Então, eu vou multiplicar minha linha por menos 1. Multiplicar por menos 1 é trocar o sinal da linha toda. Tem letra e número junto, é uma multiplicação. Manda, então, esse número para o outro lado, com a operação trocada, que é a divisão. Então, M é igual a 36, dividiu por 2, é igual a 18. Achei uma letra. Para achar outra, eu volto em uma das duas isoladas, eu escolho. Então, eu vou escolher a de baixo. N vai ser igual a 23 mais o valor do M. Então, o meu N é 23 mais 18. O meu N vai ser 41 somando. Solução do meu sistema, ordem alfabética, MN, né? 18 e 41.
Ah, Pro, é muito mais tranquilo esse sistema de resolução. Claro, depende do exercício. Tem exercício que vai ser mais fácil um, vai ser mais fácil o outro. Então, se eu sei os 3 métodos, eu treino os 3 métodos, na hora de um exercício eu vou resolver pelo método que eu achar que fica mais fácil para aquele sistema. Se ele já vem pronto, só para substituir, já substituo. Se ele vem pronto só para somar e cancelar, mais rápido. Então, só de olhar, eu vou escolher esse método pelo exercício aí que aparece. Espero que tenham entendido o conteúdo, que a gente volte aí a se encontrar. A próxima aula que nós vamos estar falando seria a resolução gráfica de sistemas de primeiro grau. Então, treinem bastante essa parte de equação, de sistemas, para que quando entrar no gráfico fique mais tranquilo. Na apostilinha, o sistema de gráfico está no meio, antes, né, dos métodos. Vocês podem ir para o final, depois voltar. E eu vou completar um pouquinho a parte gráfica também. Então, bons estudos, até o próximo vídeo.